Olá, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês de um erro muito comum que muitos pacientes chegam na primeira consulta cometendo esse erro. Quando você busca uma alimentação para hipertrofia, ou seja, ganho de massa magra, e eu diria mais, até mesmo para melhora da composição corporal, que é aquele clássico descer gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Depois eu faço um vídeo sobre isso. As pessoas, elas tendem a se preocupar apenas com proteína no pós-treino. Então, é aquele indivíduo que consome o seu whey protein no pós-treino, consome proteína às vezes muito bem no almoço e no jantar, mas ele faz um déficit, uma defasagem proteica por horas, às vezes na parte da manhã e na parte da tarde, tá? Essa falta de proteína nesses intervalos é muito ruim para o teu ganho de massa magra. Por quê? Por mais que você consuma bastante proteína no teu pós-treino, a carga máxima de proteína, a quantidade máxima de proteína que o teu corpo consegue usar por refeição, vai oscilar ali, dependendo da tua compleição física, de 20 a 30 gramas por dose. Então, por exemplo, um erro comum. O cara sai para treinar no meado da manhã, o treino dele acaba às 11, 11h15, 11h30 ele toma um shake de whey protein loucamente, saindo da academia como se o mundo fosse acabar, porque ele tem que tomar aquela proteína no pós-treino. Aí lá se vão 25 gramas de proteína livre naquele whey protein que ele está ingerindo. Ele tomou isso 11h15, 11h30, daqui a pouco meio-dia ele vai almoçar. Vamos supor que ele consuma frango ali no almoço. Vai no almoço fácil, 30, 40 gramas de proteína. Ele fez uma carga de proteína 11h30 e meio-dia ele fez outra. Fica uma quantidade muito grande de proteína de uma só vez e o teu corpo ele tem limite de função plástica, de função de construção. Então ele olha toda aquela proteína ali e fala, não tenho nada para construir com tudo isso agora. E proteína você não armazena igual você armazena carboidrato. Carboidrato você armazena na forma de glicogênio, você converte a gordura e armazena na forma de gordura, mas a proteína ele vai usar o máximo que ele vai conseguir, que vai oscilar ali em 20, 30 gramas por refeição, e o restante ele vai falar assim, cara, eu não tenho um lugar para guardar isso aqui, porque não é comer proteína que cresce músculo. Se fosse assim, ninguém treinava, você só comia proteína, bum, teu músculo ia crescer, tava tudo resolvido. Mas não, é o estímulo, né? O estímulo atrelado à alimentação. Então, o treino atrelado a uma ingestão proteica adequada e suficiente. Esse excesso de proteína que teu corpo não conseguiu construir nada com ele naquele momento, porque tu consumiu 50 gramas de proteína livre de uma vez só, eu tô falando proteína livre, não tô falando de 50 gramas de carne, de grão de bico, de frango, de nada disso. Tô falando de um cálculo que a gente faz de proteína livre. Aí ele consumiu essas 50 gramas de uma vez só, vamos supor que o teu corpo consiga usar estourando 30, aquelas 20 gramas ali, ele vai olhar e vai falar assim, eu vou converter isso aqui em ácido graxo. Roda uma via bioquímica enorme, converte a gordura, você até pode engordar comendo aquilo, ou ele usa como fonte de energia imediata se você estiver precisando. Então ele converte também e usa como fonte de energia posteriormente. E aí você gastou dinheiro à toa, toma aquele whey protein à toa. Por que não pegar esse whey que você toma às 11h30 e almoça meio-dia e jogar para de repente à tarde, um horário talvez em que você não esteja consumindo proteína o suficiente? Então, aquele pós-treino poderia muito bem ter sido o almoço, que já tem proteína o suficiente. Então, a gente tem que se preocupar na maneira como a proteína é distribuída ao longo do dia e não somente no pós-treino. Agora, vamos continuar falando desse exemplo. É uma pessoa que, sei lá, almoça e janta ou toma whey protein de manhã, whatever. Aí chega de tarde, ele fica sem consumir ou então consome só uma fruta porque a vida é corrida, não deu para consumir nada, toma um suco ou come alguma coisa que não tenha muita proteína ali nesse intervalo da tarde. Aí ele come proteínas meio-dia e depois só às 8 da noite. Nesse intervalo, a tua quantidade de aminoácidos, que são as bolinhas que compõem a proteína, de modo didático dizendo, essa quantidade de aminoácidos no teu sangue, ela vai caindo. Então, você comeu proteína meio-dia, quando bate lá para 3, 4 horas, a carga de aminoácidos no seu sangue, ela já não está mais tão alta. Vamos supor, considerando que o teu ganho de massa magra, ele não é no pós-treino imediato. Aquela musculatura, ela vai sofrer um reparo, no dia seguinte, no outro, vai começar a construir ali. Então, não é uma coisa, acabei de treinar, pum, meu músculo cresceu. Não, é conforme o reparo vai acontecendo. Quando você gera uma carga no teu músculo, você gera uma leve lesão na fibra muscular e ela vai ter um reparo. É que nem quando você faz um machucado e vai cicatrizar aquilo ali, assim, digamos.
Daí esse reparo ele vai acontecendo ao longo dos dias, gente. Então vamos supor que em algum momento, no intervalo da tarde que você não consome proteína, teu músculo esteja precisando de um aminoácido para fazer esse reparo do treino que você fez ontem, anteontem, não sei. E aí não tem, porque tu comeu proteína meio-dia, 5 da tarde, você tá com a carga de aminoácido mais baixa no sangue. Talvez esse reparo não seja tão adequado. É por isso que dieta para melhora de composição corporal, focando em massa magra, precisa ter proteína em todas as suas refeições. E não somente no pós-treino, no pré-treino. A gente precisa distribuir a tua proteína ao longo do dia. Às vezes eu atendo paciente que está comendo 4 gramas de proteína por quilo de peso, mas distribuída em 3 refeições ou até em 2. Eu pego aquela, primeiro eu diminuo porque isso está demais, né? Mas às vezes a gente pega a mesma proteína que a pessoa está consumindo, a mesma quantidade, só que você fraciona ela no cardápio e a pessoa tem um resultado extraordinário. Então é muito importante ter proteína idealmente a cada 3 horas. Que aí você vai estar dando sempre um estímulo proteico. Consumir proteína no café da manhã, se o café da manhã for mais tarde, depois no almoço, mas se for mais cedo a gente põe uma no intervalo também. Proteína à tarde. Proteína a cada 3, estourando 4 horas. Assim você mantém alta a tua carga de aminoácidos no sangue, o que vai dar sempre cimento para você construir a casa, né? Vai dar massinha para você fazer o teu músculo, que é o teu objetivo. E não focar só no pré ou no pós-treino. Então o whey protein, gente, é uma ferramenta na dieta. Ele pode ser usado fora do treino, distante do treino. Muitas das vezes eu coloco um intervalo entre as refeições para quem tem um trabalho mais corrido. Então é muito importante eu focar na distribuição de proteína ao longo do dia, colocando idealmente 20 gramas de proteína a cada 3, 4 horas, mas gente, isso é muito individual, tá? A gente vai avaliar o paciente, se a pessoa tem alguma insuficiência renal ou não, a gente vai avaliar a carga de treino, o objetivo, mas a média aí é de 20 gramas de proteína a cada 3 ou no máximo 4 horas, né, distribuída nesse cardápio. Assim, você pode treinar a qualquer horário, porque você vai ter sempre pós-treinos acontecendo na sua alimentação. Você vai ter sempre proteína ali alta na tua carga de sangue, para você poder construir. Esse aminoácido vai estar sempre disponível ali na tua circulação. Então isso é muito importante, gente. Não consumir uma carga alta de proteína de uma só vez e sim distribuir ela ao longo do dia. O resultado é muito diferente.